do seu peito aqui, tudo é bonito. E se chegar alguém feio, também fica bonito. Não é? Deus abençoe, meu filho. Aleluia, pessoal, todos os amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor, amém? Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado para Ele, né? Quero já agradecer primeiramente a Deus, né? Por mais uma oportunidade de administrar a sua palavra de Deus. Também agradecer o pastor Célio, a qual ele tem confiado a cada um de nós aqui a trazer a palavra, irmão, porque não é fácil, irmão. Não é fácil você trazer uma palavra, você tem que pedir a Deus, Deus dá uma palavra para você, você tem que estudar, se alimentar, para poder passar para os irmãos aquilo que Deus quer falar. Deus já tem falado domingo lá sobre a porta larga e a porta estreita. A palavra inicial também falou sobre Rico e Lázaro, né, irmão? E aquele homem estava onde? No lugar de tormento, enquanto o outro estava no seio de Abraão. E eu creio que nesta noite Deus vai falar da mesma forma. Deus está falando com a igreja desde domingo, porque a vida do Senhor, irmão, ele está próximo. A vida dele está próxima. Eu quero que meus irmãos abram comigo lá no livro de Mateus, capítulo 24. E antes de eu ler essa palavra, eu quero orar por ela, amém? Mateus 24. Deus está falando, irmão. Como eu disse, desde domingo que ele fala. Ele está alertando a sua igreja para que nós venhamos alertar, irmão. Ele está voltando. E 36, amém? Ninguém sabe o dia e a hora. Senhor, soberano Pai, maravilhoso eterno Pai, Senhor, estou aqui, Senhor, na tua dependência, Senhor. Meu Deus da glória. Senhor, que eu não sei nem falar, Senhor. Usa, Senhor. Mas o Senhor que vai me usar nesta noite, Senhor. Pai, que não seja nada que venha de mim, Senhor, mas que venha somente do Senhor, Pai. Fala comigo, fala com a tua igreja nesta noite. A palavra a qual nós vamos ler, Senhor. Aqueles que vão ouvir, Senhor, a tua palavra, que eles venham estar com ouvidos atentos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para falar para nós. E que ninguém venha deixar, Pai, tirar a atenção dos teus filhos. Oh, aleluia, Espírito Santo. Pai, assim, Pai, que eu te peço e te agradeço nesta noite. Amém. Com as palmas e logo no nome do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim: mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Que palavra, né, irmão? Que palavra a qual o Senhor está falando para nós. Ele está nos alertando, porque ele diz aqui no versículo 36 que nem os anjos sabem a que hora o nosso Senhor há de vir. Então ele pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante. Não sei se é de noite, se é de dia, se é de manhã, se é na hora que nós estivermos dormindo, não. Nem os anjos sabem. Então ele pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante. Então nós temos que vigiar, irmão. Nós temos que se alimentar da palavra. Nós temos que buscar o nosso Senhor todo dia, se alimentar dele. Se nós voltar aqui para o versículo 1, a qual o discípulo, e quando Jesus ia saindo do templo,
aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então, irmão, aqui nós estamos no templo, na casa do Senhor. Nós se reunimos na casa de Deus para adorar o Senhor, para vir buscar Ele. Desse jeito. Mas os discípulos aqui, nós podemos ver que eles estavam preocupados com a estrutura ali do templo, irmão. E Jesus, naquele momento ali, quando ele chega em particular para perguntar a Jesus, e estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E nesta hora, quando eles perguntam, Jesus vai responder para eles: acautelai vós, que ninguém vos engane. Então Jesus alerta os discípulos, assim Jesus ele está falando para a sua igreja nesta noite, para mim e para você: acautelai vós, que ninguém vos engane. Porque o que está acontecendo hoje em dia, muitos falsos profetas, falsos ensinadores, ensinando a palavra de Deus, distorcendo aquilo a qual Jesus está falando e distorcendo a palavra de Deus. Você se lembra o que aconteceu alguns dias atrás, irmão? Eu vou ler aqui o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Você me lembra o que aconteceu alguns dias atrás? A peste que assolou o mundo inteiro, apagou o mundo inteiro parou. A pandemia, irmão. A pandemia a qual muitos ali se reuniram, fizeram ali reunião dentro das suas casas, os próprios lares, ali se reunindo com o irmão, orando para a igreja voltar, para Deus ter misericórdia do ser humano, ter misericórdia de nós. E o povo, irmão, o povo se esqueceu o que aconteceu. O povo se esqueceu o que aconteceu, porque pediu a Deus para voltar à igreja, a igreja voltou. Mas cadê o povo? O povo se esqueceu, irmão. O povo esqueceu de Deus. Passou a pandemia, eles se esqueceram de Deus. Mas nós estamos aqui, irmão, na presença de Deus ainda, pela misericórdia dele, irmão. Nós estamos aqui. E muitas pessoas se esqueceram. Mas ele diz que tudo isso tem que acontecer para que a sua palavra se cumpra. Porque é necessário que tudo isso aconteça, irmão. Mas ainda não é o quê? Enfim. Tudo vai acontecer, porque a palavra tem que se cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir, irmão. Então tudo tem que acontecer. Mas ele diz que ainda não era o quê? O fim. No versículo 11, eu comecei a meditar e estudar, irmão, e vi aqui no versículo 11. Versículo 11 não, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está o quê? Esfriando, acabando. O amor de muitos estão esfriando, irmão. Está acabando. O povo estão se esquecendo de Deus. O povo não quer saber de Deus. O povo não quer saber de ir buscar a Deus. Então o povo está esquecendo de Deus. E o amor de muitos está esfriando. E muitas pessoas estão se afastando dos caminhos de Deus. Mas Jesus diz no capítulo 13: mas aquele que perseverar até o fim, ele diz não é hoje, nem amanhã, nem depois da manhã, não, ele diz até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Então só vai se salvar, irmão, aqueles que perseverar até o fim, irmão. Então persevere, não desista. Continue orando, continue buscando. Porque Jesus disse: aquele que perseverar, esse será salvo. Nós temos que perseverar, irmão. Perseverança. Orar por aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que se afastaram, que nós íamos orar, para Deus ter misericórdia da vida deles, e que eles possam cair em si e voltar para a casa do Senhor, irmão. Nós não devemos julgar e nem condenar, porque só quem condena e julga é o Senhor Jesus. Naquele grande dia, todos vão comparecer ao tribunal de Cristo para
Então, irmão, aquele grande dia, no 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, para que nós não venhamos dar crédito, que nós não venhamos acreditar, porque nós temos que estar com o nosso ouvido atento. Portanto, se vós disseres, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no oriente da casa, não acredite. Que nós não venhamos acreditar, irmão, que nós venhamos estar atentos naquilo que Jesus está falando nesta noite, porque assim como o relâmpago ele se mostra, assim vai ser a vida do Filho do Homem. Então não acredite nessas pessoas, falsos profetas, a qual vão surgir naquele grande dia, dizendo que o Senhor está ali muitas pessoas vão ser enganadas, porque não vão estar ligadas com a palavra de Deus. Então ele vai dizer aqui, irmão, assim como o relâmpago ele se mostra, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. No 30 aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está vendo aí, irmão? Então, se nós estivermos ligados com a palavra de Deus, ninguém vai enganar nós naquele grande dia, porque ele está dizendo que ele vai se mostrar, irmão. Todos vão ver quando Jesus vir para buscar a sua igreja. E o que eu achei mais interessante, irmão, aqui nesse versículo é no 31, quando ele diz: e ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Então, irmão, aqueles que escutar o toque da trombeta, esses vão subir. E ele vai enviar os anjos, vai recolher, irmão, vai juntar somente os escolhidos. Não é todo mundo que vai entrar no reino do céu, não, irmão. Não é de qualquer maneira que vão entrar, não. Pecado não entra, idolatria não entra, prostituição não entra, pecador também não entra. Então não é de qualquer maneira que vão entrar no reino do céu, mas só aqueles que for fiel ao Senhor, só aqueles que perseverar até o fim, só aqueles que estiver buscando verdadeiramente o Senhor. Porque esse Senhor ele é maravilhoso, irmão. Esse Senhor ele é bom. Mesmo que nós sejamos pecadores, nós somos pecadores, mas nós não somos mais depravados do pecado. Todos nós somos pecadores. É desse jeito. Então, irmão, se você for o livro de Gênesis, porque diz aqui como vai ser como no dia de Noé. Aí eu anotei um versículo aqui lá em Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu, toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim desta geração. Então Deus diz: entra na arca, Noé, tu, a tua família, de cada espécie de animais eu vou mandar entrar. Então só entraram aqueles que Jesus permitiu, irmão. Só entrou aqueles que Jesus permitiu. Então, não é qualquer um que vai entrar. Só vai entrar aqueles que Jesus permitiu. Então é aquela a arca ali, era para o ser humano, irmão. Mas o ser humano não quis ouvir a voz de Noé. Não quis ouvir a palavra de Deus. Não é diferente do dia de hoje. Quantos aí, irmão, estão ouvindo a palavra de Deus, nós vamos pregar e não acreditam? Eles não querem dar ouvido. Eles fazem de conta que é um conto de fada, que Jesus não vai vir, não vai voltar. No tempo de Noé também era do mesmo jeito. O povo não estava nem aí. Casava, dava o casamento, o povo nem ligando. Mas quando veio, foi tarde. Aí Amós vai dizer, né, que muitos vão atrás de ovelhas da palavra e não vão mais conseguir, não vão mais ter, porque nós não vamos estar mais aqui. Infelizmente, quando a palavra está sendo pregada, muitos estão aqui pregando e muitos aí afora não querem dar ouvido.
Mas um dia ela vai se fechar. Lá no tempo de Noé, Deus destruiu toda a humanidade. Outro exemplo também é lá em Gênesis capítulo 19, 14. E tendo saído Ló, falou com seu genro, que havia de casar com as suas filhas, e disse: levantai vós, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. Então eles zombaram. Eles não acreditaram naquilo que Ló tinha lhes falado. Eles não acreditaram na palavra que Ló tinha dito, irmão. Então, se eles tivessem dado ouvido naquele momento ali a voz de Ló, eles tinham se salvado. Eles tinham ido também, mas eles não acreditaram. Eles achavam que Ló estava brincando. Então eles levaram a palavra do Senhor com zombaria. Hoje no mundo é do mesmo jeito. Muitas pessoas estão zombando, estão brincando de ser crente. Muitas pessoas estão zombando da palavra de Deus, irmão. A mulher de Ló, uma mulher obcecada pelos bens materiais, ela olhou para trás. Se você for ver, você for ler lá, você vai ver que ela virou o quê? Uma estal. Porque ela olhou. Se ela tivesse olhado para a frente, tivesse seguido avante a qual os anjos mandaram, mas não, ela foi olhar para trás. Então não olhe para trás, irmão. Não olhe para trás, porque você não pode salvar o seu marido, você não pode salvar o seu filho, você não pode salvar o seu irmão, você não pode salvar ninguém, irmão. A salvação é individual. Então olhe somente para o Senhor. Não olhe para os defeitos do irmão, não olhe para os defeitos da irmã, olhe somente para o Senhor, irmão. Porque a mulher de Ló foi olhar para trás, e lá mesmo ela ficou, irmão. Então não olhe para trás, olhe somente para o Senhor. Porque ele vai vir buscar a sua igreja, ele vai vir buscar o seu povo. É dessa forma. Lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. O Senhor sabe o que você e eu necessitamos. Ele sabe que eu e você necessita do alimento. Ele sabe que eu e você necessita das vestes. Ele sabe que eu e você necessita do trabalho. Ele sabe de tudo isso, irmão. Mas ele está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão buscando primeiro as coisas da terra e estão deixando a de Deus fazer. Está dizendo: buscai primeiro, irmão, o reino de Deus. Lá em Mateus 7,21, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então nem todos, irmão. Você está vendo que a palavra está dizendo que nem todos vão entrar. Só os justos. Nem todos. Mateus 7,22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? O que adianta você pregar, curar, fazer milagres, fazer muitas maravilhas, e naquele grande dia o Senhor olhar para você, no versículo 7:23, o Senhor olhar para você e dizer dessa maneira: então lhe direi claramente, nunca vós me conheci, apartai vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Você está vendo, irmão? Que nem todos podem pregar, podem falar bonito, podem profetizar, podem curar, podem fazer muitas maravilhas, mas se estiver na prática do pecado, o Senhor está vendo. Nem todos vão entrar. O que adianta você fazer muitas maravilhas, como a palavra está dizendo, e naquele grande dia o Senhor olhar para você e dizer: apartai vós de mim, maldito, que eu nem te conheço. Vai ser triste, irmão, naquele grande dia. Vai ser triste. Mas aqueles que perseverar até o fim, na doutrina, no ensinamento de Deus, obedecendo os seus mandamentos, amando o seu irmão, porque aquele que não ama o seu irmão, ele se faz o que? Mentiroso. Como é que ele diz que ama o seu irmão? O que vê? Como pode amar a Deus aquele que não vê? Então ame. Se você tem algo com o seu irmão, com a sua irmã, peça perdão.
pastor for receber, que vinha na frente, se reconciliar, pedir perdão, para Deus tirar isso de você, que Deus tira, irmão. Se você quer entrar no céu, então é a noite. Deus maravilhoso. Para você deixar os seus pecados aqui, irmão, e servir a Deus verdadeiramente. Não nesse momento aqui, e sair daqui e fazer a mesma prática do mundo. Não adianta. Você tem que ser aqui e lá fora. Você tem que dar um bom testemunho aqui e lá fora. Porque não adianta você dar um bom testemunho aqui dentro e lá fora fazer totalmente diferente. Não adianta. Quer que adianta eu estar bonito, com as vestes bonitas, roupas bonitas, e chegar lá fora totalmente diferente? Deus não sagrada, ele sagrada, porque ele disse que nem todos vão entrar. E nem todos fez tantos milagres, maravilhas, vão entrar. Nem todos, irmão. Mas se nós viemos perseverar até o fim, porque nós vamos ser o quê? Salvos. Nós vamos ser salvos, irmão, mas nós temos que perseverar. Ele diz no 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então nós não sabemos que hora ele pode vir. Ele pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, como eu acabei de dizer. Ele pode vir a qualquer momento. Nós podemos estar dormindo e ele nos levar. Então ele pode vir a qualquer momento. Se você for aqui lá para o Deus do versículo também, a qual o Senhor, ele prometeu que ele vai vir. Então em breve ele virá. Então ele pode vir a qualquer momento, irmão. Lá em Atos 1 e 10, aí diz assim: e estando ele com os olhos focados no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões de Galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vestir. Então ele vai vir, irmão. Se ele for, ele vai voltar. Porque a promessa dele está de pé e muitas pessoas não estão acreditando. Muitas pessoas não estão acreditando, mas Jesus ele vai voltar. Ele vai voltar a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. Então ele vai voltar. E nós viemos vigiar, para que ninguém venha nos enganar, para que ninguém venha tirar nós da presença de Deus, para que ninguém venha querer nos afastar dos caminhos de Deus. Deixa falar o que falar, irmão. Olhe somente para o Senhor, olhe somente para Ele, porque aonde você for, vai ter desfeito. Onde você for, vai ter calúnia. Onde você for, vai ter escândalo. Onde você for, tem o jogo e o trigo. Não adianta, irmão. Onde você for, vai ter. Mas nós temos que olhar somente para o Senhor. Tem que olhar somente para Ele. Porque Jesus, quando ele pregava a verdade, muitas pessoas lhe queriam jogar pedra, criticavam Jesus pelas palavras, porque eles queriam ouvir aquilo que amaciasse o seu ego. Mas Jesus pregava a verdade para eles. Jesus mostrava sobre o reino do céu. E o povo não queria dar ouvido. O povo rejeitava por causa da palavra que era verdadeira, era sincera. Então nós temos que pregar a verdade. Porque Jesus ele está voltando. Jesus ele tirou eu e você lá do mundo, onde nós vivíamos que nem uns porcos. Jesus tirou nós lá, botou nós no lugar santo. Porque aqui é lugar santo, irmão, para nós pregar a palavra de Deus. Não adianta nós estar aqui não, irmão, fazendo coisas erradas, que Jesus ele está vendo. Uma hora ele vai se revelar e vai tirar daqui de cima. Então não adianta nós querer pregar boniteza e totalmente fazer coisas erradas. Agora o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo. Você pode se esconder onde você for, mas aquele está vendo. Então ele está vendo, irmão. Seja sincero perante o Senhor. Seja fiel a Ele, a sua palavra, seja obediente à sua palavra. Ande em sinceridade com o Senhor, irmão. Porque Deus ele gosta da minha e da sua sinceridade.
Eliseu, quando ele passava, tinha uma mulher que sempre observava aquele homem. O mundo nos observa eu e observa você. O mundo observa a nossa trajetória de casa para o trabalho para a igreja, de casa para o trabalho para a igreja. Aonde nós for, o mundo nos observa. Então aquela mulher observava aquele homem. Então ela observava aquele homem e ela uma hora disse para o seu marido: aquele homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Porque ela via a atitude daquele homem. Ela via o modo dele andar, o comportamento, a atitude dele. Então o mundo nos observa. O mundo sabe, irmão, quem é e quem não é. Ele sabe, irmão. Ele sabe. Então o que nós vimos, irmão, dá bom testemunho. Ser fiel à palavra de Deus. Porque Deus nos chamou para ser santo, irmão. Seja santificado. Santo só Jesus. Mas ele diz, seja santo, que nós venhamos ser separados do mundo. Que nós não pertencemos mais do mundo, irmão. Muitas pessoas não entendem essa palavra. Muitas pessoas dizem que quer ser santo demais. Não, santo é só Jesus. Ele está dizendo que nós devemos ser santos, mas é separado. Separado do mundo, diferente do mundo. Não andamos mais no mundo. Não, nós não participamos mais das coisas do mundo, irmão. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão na tradição do mundo. Muitas pessoas ainda estão envolvidas com o mundo. Muitas pessoas não saíram do mundo. Infelizmente, muitas pessoas não saíram do mundo. Essas pessoas aí, irmão, como a palavra diz, que mundo pregou, profetizou, curou, fez milagre, maravilha, mas está fazendo totalmente diferente. Está envolvido com o mundo. E é triste, irmão, para aqueles que vão ficar. Vai ser muito triste, porque muitos vão ficar. Eles podem até dizer: Senhor, porque eu não fui? Eu preguei, curei, fiz muitas maravilhas, falei no teu nome, mas continua aí, não adiantou de nada. Porque diz que pecado, idolatria, prostituição, iniquidade, nada disso vai entrar. É desse jeito. E para finalizar, lá em Apocalipse, é forte, irmão. Para finalizar, para encerrar, para mim e para você, Deus está dizendo, para que nós venhamos guardar. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venham sem demora, guarda os bens, para que ninguém tome a tua coroa. Está vendo aqui, irmão? Que nós venhamos guardar, irmão, aquilo que Jesus tem me dado e tem te dado. A salvação, a vida eterna. Que ninguém venha tomar, irmão, a nossa coroa. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo, irmão. Muitas pessoas estão perdendo aquilo que Jesus deu. Estão indo para o mundo, irmão. Mas Jesus está dizendo: guarda o que tu tem. Guarda a palavra no fundo do teu coração, irmão. Para que ninguém venha te enganar. Para que ninguém venha tomar aquilo que Jesus te deu. A tua e a minha salvação. Isso ninguém pode tirar de mim e de você. Eles não podem nem acreditar, irmão. Deixa eles não acreditar, mas eu e você acredita. Então não deixe que ninguém tire de você, de mim, a nossa coroa, a qual Jesus me deu e te deu. Glória a Deus. Amém? Até aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Com a forma que já o Senhor me deu.